Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Demis de Física. E nesta nossa videoaula nós vamos comentar as questões que envolvem a física do Enem 2010. Tá ok? Que são as questões 47, 48, 50, 52, 54, 58, 68, 70, 81 e 84. 10 questões que eu escolhi que a gente pode resolvê-la através da lente da física. Ok? Pois bem, vamos para a primeira questão, a questão 47. Bem, a questão 47 nos fala o seguinte: as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Então nós estamos tratando aqui as características de uma onda, pois toda onda tem reflexão, refração, difração, polarização e interferência, certo? Então aqui, refração é quando passa de um meio para o outro. Difração é quando ela se espalha. Interferência quando uma onda se junta com outra onda. Então, na verdade aqui, para acontecer devido a essa curvatura, é você lembrar, por exemplo, da reflexão em espelhos esféricos, que se dá, a gente pode dar através dessa curvatura, essa propagação através da reflexão. Ok? Então a resposta correta aqui seria, no caso, letra A, reflexão. Muito fácil, não é? Então, vocês vão ver a partir desse Enem que eles estão elaborando muito a questão do raciocínio lógico da física. Então é importante você compreender bastante os fenômenos e não apenas usar cálculos ou fórmulas para resolver. Tanto é que os cálculos aqui que necessitam nessa prova de física vão ser apenas as questões elementares de física 3, certo? Mas eu acredito que eles vão trabalhar agora mais questões de cálculo envolvendo mecânica e os assuntos de física 2, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Bem, a questão 48 nos diz o seguinte: todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estânio, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquelas que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e valores de correntes por eles suportados. Então, existe uma caixa de fusível. Para que serve um fusível? O fusível só tem uma utilidade: queimar. Como assim queimar? Bem, ele serve para proteger outros equipamentos eletrônicos que são caros. Fusível é bem barato, é muito barato. Geralmente ele custa menos de R$1. Então o que acontece? Ele vai queimar caso a corrente ultrapasse. Ele vai então proteger os equipamentos eletrônicos. É muito útil a utilização de fusível, vai economizar, é uma prevenção. Então, o fusível azul é 1,5 amperes, ou seja, quando ele atingir 1,5 amperes, ele vai queimar. O amarelo, 2,5 amperes, laranja, 5 amperes, preto, 7,5 e vermelho, 10 amperes. Certo? Então, se ele chegar a essa corrente elétrica, ele vai queimar. E vai impedir a passagem de corrente elétrica acima desse valor, fazendo com que seu equipamento eletrônico
se salve de algum dano. Então, se queimou, como é que você faz? Então, você vai ter que trocar o fusível, compra o fusível e troca. Tá certo? Então, carro, moto e alguns equipamentos tem esse tipo de fusível. Então, vamos para a questão. Bem, ele diz que um farol usa lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Então, uma lâmpada 55 watts e opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Então, cada fusível é utilizado para cada lâmpada, certo? Para proteger cada lâmpada do farol. Mas, após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, ou seja, não estava funcionando, ele resolveu ligar em paralelo o fusível, usando apenas um fusível. Desta forma, admitindo que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor, então vamos destacar isso aqui, vou botar aqui o marca-texto, o menor valor do fusível adequado para proteção desse novo circuito. Então ele quer saber o menor valor adequado, certo? Então, bora continuar aqui, vou voltar aqui para nossa caneta. Vamos passar então para a questão. Então é o seguinte, a resolução dá-se por meio do seguinte, eu fiz aqui um esquemazinho aqui de como é isso. Então nós temos aqui a nossa DDP, a bateria, nós sabemos que o lado maior representa o positivo e o lado menor representa o negativo. A corrente elétrica vai passar nesse sentido, certo? Essa bolinha aqui, que tem esse alternadozinho aqui, esse tiozinho, significa que é o fusível, tá certo? Que ele vai passar pelo resistor. Professor, ele não falou nada em resistor. Sim, mas nós estamos falando de lâmpada. E nós sabemos que lâmpadas são resistores. Apesar de todo elemento do circuito é um resistor. Mas a lâmpada ele funciona muito bem como resistores. Por quê? Resistor é a dificuldade de passar corrente elétrica. Certo? Então você pode substituir a ideia de lâmpada por resistores, tá ok? Então, todo elemento tem uma resistência elétrica. Mas as lâmpadas são ótimos resistores. Então aqui nós vamos simbolizar por resistores, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Ele vai ligar duas lâmpadas em paralelos, ó. Certo? Então botei aqui, ó, a lâmpada 1 e aqui vai ser a lâmpada 2. Então vai ser ligado em paralelo. Ou seja, ele vai utilizar um único fusível, os dois. Então desse modo, você vai precisar calcular corrente elétrica que vai passar a partir de agora. Ou seja, qual vai ser essa nova aqui, corrente elétrica? Então vamos ver antes. Antes, nós temos a potência aqui, 55, e a voltagem 36. Certo? Então, a potência aqui vai ser 55. Nós temos a DDP 36. E pela essa fórmula aqui de potência igual a DDP vezes a corrente, você passa essa DDP para dividir 55, que já está multiplicando o I. Então o I vai dar aproximadamente aqui 1,5 amperes. Vamos voltar aqui para ver qual era o fusível que deveria ser utilizado aqui antes. Então, o fusível é o amarelo. Você fala, ô professor, mas aqui o azul dá exatamente 1,5. Mas ele não pode ser esse fusível. Por quê? Porque quando ele atingir esse 1,5, ele vai queimar. Então não serve. Ele tem que ser superior a 1,5. Então o próximo valor possível é o amarelo e não o azul. Mas essa não é o detalhe da questão. A questão é o seguinte. Ele quer saber da segunda etapa. Ele vai pegar o fusível e ele vai aqui utilizar em paralelo aqui.
Então, se eu pegar bem aqui um outro marcador, posso trabalhar mesmo com a seta para a gente ver melhor. Então vamos lá. Então é o seguinte, depois ele vai utilizar duas lâmpadas ao mesmo tempo em paralelo. Então são duas potências, porque cada lâmpada tem uma potência de 55 watts. Então 2 vezes 55 vai dar 110 watts. A potência então nova vai ser de 110. A gente vai utilizar aquela mesma fórmula, potência igual a DDP vezes a corrente. Então a DDP continua a mesma, é a mesma bateria, que vai ser de 36 volts. Então a DDP está multiplicando, passa para lá dividido. Nós vamos ter que a nova corrente vai ser de 3,05 amperes. Aproximadamente 3 então, né? Você pode arredondar aqui os cálculos. Bem, então vamos lá ver como é que vai ficar. Então é 3. Então 1,5 não dá, é menor do que 3. Amarelo é 2,5, é menor do que 3. Então o menor valor possível, ou seja, é o laranja. Ele pode utilizar o preto e o vermelho, mas o adequado que seja o menor valor possível. Então aqui no caso vai ser o laranja. Tá certo? Essa também foi uma questão fácil, mas é necessário você ter uma análise. Ler com calma a questão. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 50. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Realmente tem que tomar cuidado, porque existem os conceitos científicos e existe o dito popular. Tomar cuidado com essa questão. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente. Temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Estes significados, no entanto, está dizendo que tem alguma coisa errada. Não consegue explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então vamos lá. Bem, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que ela estiver fervendo. A gente viu que, quando estudou a Física 2, que existe o calor sensível e o calor latente. Certo? O calor sensível é quando não há mudança do estado físico. O calor latente é aquela mudança entre o estado, ou seja, sólido por líquido, líquido por gasoso, ou gasoso por sólido, sólido por gasoso. Então, hipóteses, e nós sabemos, quando estudamos, nós percebemos que quando há essa mudança de estado físico, há um aumento de quantidade de calor, mas não há um aumento de temperatura. E isso a gente não pode identificar só observando com o tato. Certo? Então, essa letra A aqui já nos mostra claro que a gente não pode, pelo dito popular, pelo conhecimento popular, entender bem sobre a temperatura e o calor. Certo? Então, possivelmente vai ser a letra A. Então, vamos olhar o resto das alternativas e entender. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Sim, isso aqui dá para você ver no cotidiano. Você vai precisar do meio científico. Ela não vai precisar utilizar um termômetro com precisão para ver isso aí. Então ela sabe a temperatura adequada para a banheira, ou seja, uma temperatura ambiente, nem frio e nem uma temperatura acima de 37 graus, porque senão pode queimar o bebê, a pele do bebê. Então você pode resolver isso aqui pelo senso comum. Letra C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Você sabe disso. Sabe que o fogo estiver baixo, demora mais. Se o fogo estiver alto, ele diminui o tempo para esquentar essa água. Você vê isso no popular, no dia a dia. Letra D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca, a fim de diminuir sua temperatura. Pode sim. Quando você passa, por exemplo, se você tem uma caneca e ela é de acrílico, e outra caneca que é de metal, um alumínio, você sabe que quando você passar para de alumínio, ela propaga melhor a temperatura. Então você pode ver isso aí
comum. Letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. O forno pode fornecer, você vê isso, né? Então, o que a gente tem que entender na parte científica, realmente que tem que testar, utilizar termômetro para comprovar isso, é a letra A, que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que ela estiver fervendo. Certo? Então aqui, nós aprendendo através da ciência, só através de estudos, que é a letra A. Certo? Também é uma questão de análise, confunde essa questão. É só você parar para observar a diferença entre o senso comum e a parte da ciência. Bom? Que a letra A é a única que você só pode explicar através da ciência. Então, vamos continuar. Questão 52. Com o objetivo de testar a eficiência dos fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostra de diferentes substâncias, cada um com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que? Ele quer falar a respeito da potência aqui. Então, trabalho dividido pelo tempo. Então, quanto mais potente, mais rápido vai esquentar. Isso é uma coisa óbvia. Então, vamos passar para as alternativas. Então, fornecer a maior quantidade de energias às amostras. Não é isso, porque a potência significa passar a energia o mais rápido possível, é maior potente. Quem consegue passar maior quantidade de energia em menor tempo vai ser o forno mais potente. Então, letra A errada. Letra B. Cedeu energia à amostra de maior massa em maior tempo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a questão do tempo. A propagação dessa energia pelo tempo. Letra C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Letra C é correta. Então, vamos ver a letra D também. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Não. Porque assim, cada substância tem um calor específico, mas eles são testados em todos os fornos de igual substância. Então esse calor específico aqui não vai ser determinante para determinar a potência do forno micro-ondas. Letra E. Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menos tempo. Não é a menor, é a maior quantidade. Ou seja, quanto maior quantidade, melhor, né? Então mais potente. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Vamos então para a próxima questão. A questão 54. Bem, questão 54 a gente pede para fazer uma análise, certo? Bem interessante, eu gostei muito dessa questão, foi bem interessante mesmo. Então, Júpiter, conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta. Tomar cuidado que quando a gente vê assim um enunciado, fala-se sobre algum planeta, a nossa mente vai direto para a gravitação universal, para aquelas equaçõezinhas da lei de Kepler, algumas leis de Newton, da força gravitacional. Mas essa questão aqui não fala nada disso. Ela vai falar aqui sobre reflexão e sobre... Não vou comentar porque senão vou dar a questão já de cara. Então vamos ler o resto. Então, deixa eu voltar aqui. Então o que a gente vê aqui é que aqui nós tínhamos uma faixa aqui, ó. E aqui não tem mais. O que será que aconteceu? O que foi? Será que foram os extraterrestres que levaram o gás? Vamos ver isso aqui, né? A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa do planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, isso aqui é importante, a luz do Sol refletida nessas nuvens, já está dizendo, gera uma imagem que é captada pelo telescópio no espaço ou na Terra.
Ou seja, aqui fala de reflexão. A luz bate e retorna. É assim como a gente enxerga. A gente enxerga a luz azul. Enxerga isso aqui azul por quê? Esse cantinho aqui do slide. Por quê? Porque a luz está batendo aqui. E quando ela reflete, ela absorve todas as cores e reflete apenas o azul. Porque a luz branca é uma luz policromática. Ou seja, a junção de todas as cores aqui. Todas as cores aqui. Ela bate, ela absorve essa luz e reflete apenas o azul. Bem, o desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração. Então foi alterada alguma coisa na temperatura da superfície do planeta. Se fosse isso, tem muitos alunos meus que marcaram isso aqui. Mas se fosse isso, a outra faixa também teria sumido. Porque se ele tivesse assim... devido à temperatura no hemisfério sul do planeta. Poderia ocorrer isso mesmo. Realmente, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas de gás. Então, eles vão se espalhar. Então, realmente aqui não é. Letra A, porque senão a outra faixa teria sumido também. Na letra B, fala no formato da camada gasosa do planeta. Ele generalizou também as duas. Não. No campo gravitacional gerado pelo planeta. Como é que ele vai mudar o campo gravitacional? O campo gravitacional só vai mudar devido à altura ou se ele mudasse a massa do planeta. Não ocorreu nada disso. A letra C também está errada. Letra D. Na composição química das nuvens do planeta. Não foi isso. Não dá para se determinar uma reação química assim, através dessa reflexãozinha. Então, letra E. Na densidade das nuvens que compõem o planeta. Sim. Quanto mais denso, vai ser melhor a visualização. Quanto menor a densidade, eles vão se espalhar mais. E assim, o reflexo não vai acontecer tão forte. Certo? Então, ele mudou aqui, foi a densidade. Se espalhou-se essas nuvens. Então, a resposta mais óbvia aqui, certo? A resposta aqui mais coerente com a situação, com certeza vai ser a letra E. Ok? Vamos passar para a próxima questão. A questão 58. Ela vai tratar aqui da termodinâmica. Vamos lá. Sob pressão normal ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Nós sabemos que ao nível normal, a temperatura da água em ebulição vai ser 100. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Então, litorâneo, quer dizer que está a nível do mar. Então, primeiro aqui, top. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Esquentou sua água. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo-se o embolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tampando-a em seguida. Então ele sugou uma pequena quantidade de água na seringa, certo? Verificando após algum instante que a água da seringa havia parado de ferver, ele encheu o embolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do embolo. Então, a água tinha parado de ferver da seringa. Aí ele mexeu no embolo, certo? Então, a água ferveu de novo. Por que será que a água ferveu? Então, o embolo serve para quê? Você pode aumentar a pressão dentro da seringa, porque a seringa vai continuar sendo vedada aí, tampando a seringa. Você pode aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Certo? Então, o que vai acontecer? Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver. Por quê? Esse deslocamento permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa? Não. Então, o que ele vai diminuir aqui? Ele vai diminuir a pressão dentro da água. E diminuindo a pressão, vai favorecer com que a água
ferva. Ou seja, que as moléculas de água possam se mexer mais. Se mexendo mais, elas vão aumentar a temperatura. Como estava na iminência da fervura, ela vai ferver. B. Provoca por atrito o aquecimento da água. Não. Esse atrito aí é desprezível. C. Produz um aumento de volume, que aumenta o ponto de ebulição da água. Letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. E letra E. Possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita a sua ebulição. Então a resposta coerente aqui vai ser a letra D. Por quê? Porque proporciona uma queda de pressão. A gente falou que vai diminuir ou aumentar a pressão. Então, diminuindo a queda de pressão no interior da seringa, ele vai diminuir seu ponto de ebulição da água. Por quê? Porque ele vai puxar o embolo, ele não vai apertar. Ele vai puxar o embolo, diminuindo a pressão no interior da seringa. Vai fazendo com que o ponto de ebulição da água diminua. Ou seja, ela vai ferver com uma menor temperatura. Ok? Então, essa questão aqui pode gerar aqui alguma dúvida aqui a respeito da letra C, que ele fala assim: produz um aumento de volume, que aumenta o ponto. É que ele tá, o erro aqui que está falando que aumenta o ponto de ebulição, ele não aumenta, ele diminui. Certo? Então, o erro da letra C é quando ele fala que aumenta o ponto de ebulição. Ok? Próxima questão. Próxima questão aqui é uma questão fácil, mas é uma questão detalhista. Precisaram você ler com calma. Por isso, eu aconselho você a utilizar uma caneta na hora que você estiver fazendo o Enem para marcar os pontos cruciais da questão. Então, vamos lá. Observe que esse tipo de questão aqui é uma questão rotineira no Enem. Então, é necessário que você pratique essa questão da leitura da energia elétrica residencial. É típica do Enem. Sempre foi. Vamos lá. Questão 68. A energia elétrica consumida na residência é medida em kWh por meio de um relógio medidor. Desse o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre os dois números, é o que isso que gera a confusão, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh fosse de 20 centavos. Então vamos lá. Então é só observar com cuidado isso aqui. Certo? Então vamos voltar aqui, ó. Bem, aqui o ponteiro para, ó, 0, 1, 2, 3, ele está no meio aqui, ó. Então é 2. Aqui 0, aqui é o sentido horário, tomar cuidado com isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, então é 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então aqui é 8. E aqui é 3. No mês passado ficou assim, ó. 2, 5,5, 7,5, 3,5. Então vai ser o seguinte, ó. 2, 7, 8, 3. 2, 7, 8, 3. E aqui embaixo? 2, 5,5 vai ser 5. 6,5 vai ser 6. 3,5 vai ter 3. Então subtrai o antes e depois aqui. Nós temos 220. Então quanto é que é o kWh? 20 centavos. Te multiplicando aqui vai dar R$44. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra E. Fácil, não foi? Mas a questão no detalhe. Realmente isso aqui dá um medo assim, de errar essa leitura. Mas só com calma você vai entender isso aí, viu? Bom? Então vamos aqui para a próxima questão. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, você tomar cuidado com essa questão aqui. Certo? Isso me dá uma confusão. Mas observe o seguinte. Ele está falando aqui
a torneira elétrica. Serve para esquentar. E nós sabemos que todo equipamento que a principal função é quando ele emite muito calor, então a gente pode tratar ele como um resistor. Então nós temos aqui duas voltagens. Uma 127 e outra de 220. Porque nós sabemos que dependendo da região brasileira, nós temos voltagens residenciais diferentes. Aqui no Piauí é 220. Lá em São Paulo é 120. Então, tomar cuidado com isso aí. Então, vamos ter que voltar para entender isso aqui. Essa questão que eu gostei muito também, que ela trabalha o raciocínio do aluno. Então, vamos lá. Considerando que o modelo na potência da versão 220, ou seja, a pessoa adquiriu um aparelho 220, foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão de 127. Então era para funcionar 220, a pessoa conectou no 127. E que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima. Qual o valor aproximado? Tomar cuidado, ó, valor aproximado da potência ao ligar a torneira. Então vamos voltar para cá. Então, o aparelho é 220. Então nós temos que se basear aqui no 220. Então 220, a potência máxima é quando ele está quente. 5.500 watts. E a corrente aqui vai ser de 25 amperes. O que não vai mudar? Se eu botar 127, a potência vai mudar? Vai. Com certeza vai mudar. A corrente vai mudar? Vai. Com certeza também vai mudar. E o que não vai mudar? A resistência elétrica. Certo? Não vai mudar. É o mesmo aparelho, não mudou. Então é só pegar os dados, olha. A voltagem 220, a corrente é 25, a potência é 5.500 watts. Qual será a resistência? Vamos considerar como resistor ôhmico, ou seja, aquele resistor linear. Então a resistência vai ser a DDP dividido pela corrente elétrica. A DDP 220, a corrente elétrica é 25, dividido 220 por 25 dá 8,8 ohms. E a resistência. Então a DDP que ela vai ser utilizada vai ser de 127 volts. Então nós sabemos que a corrente elétrica, esse R aqui está multiplicando, passa dividindo. A corrente elétrica vai ser DDP, 127, dividido pela resistência, que é 8,8. Que vai dar uma corrente de 14,4 amperes. Esqueci de colocar a unidade. Mas cuidado com isso aí também, viu? Acontece, né? Então a potência aqui vai ser a voltagem vezes a corrente. A voltagem 127 volts, ele colocou aqui. Essa corrente vai ser de 14,4, que vai dar uma potência de 1828,8. Lembrando que na hora do Enem, como é uma coisa rápida, você não pode perder muito tempo fazendo cálculos, você pode arredondar esses valores aqui, mas você, quando ele pede para calcular o valor aproximado, porque ele pede valor aqui, ó, aproximado. Então você vai ver que você não sempre vai ser um valor próximo, se você arredondar aqueles números, a 1830. Pode ser 2.000, pode ser 1.700 e pouco, 1.800. Vai dar um valor em torno dessa letra A. Então a resposta correta aqui vai ser a letra A. Tomar cuidado, viu, com esse aproximado. Às vezes o aluno acerta a questão e pensa que errou. Ele pede aqui só o valor aproximado. Tá certo? Ah, professor, e na parte prática? Ele era para funcionar com 5.500. O que vai acontecer? Ele vai queimar? Não, ele só vai demorar para esquentar a água. Você vai perder sua potência, porque a potência correta tinha que ser 5.500. A potência máxima. Aqui a potência máxima vai ficar 1.830 aproximado. Então ele não vai funcionar corretamente. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 81. Questão 81 fala o seguinte. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Pesado, estava pesado e não deu certo. Bem,
Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. Aí você sabe, é com água. Você levanta uma pessoa, você não consegue. Você tem dificuldade de levantar uma pessoa de 80 quilos assim, nos braços. Na água é muito fácil. Por quê? Porque existe uma força de empuxo sempre direcionado para cima quando você estiver dentro de um fluido. Pode ser água ou ar. Certo? Como a água é bem mais densa que o ar, a força de empuxo é maior. Nós sabemos, quando nós estudamos a força de Arquimedes, trabalho tudo, empuxo, nós sabemos que depende da água, do volume deslocado. Certo? Então, por isso que um navio consegue flutuar. Um navio de várias toneladas, porque ele desloca a água, o seu volume deslocado aí da água. Então, letra A. A escultura flutuará dessa forma. Os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Precisa sim. Porque nós sabemos aqui que com certeza se está pesada assim, deve ser de chumbo. No caso aqui é ferro maciço, é muito denso. Ela não vai flutuar. Letra A errado. Letra B. A escultura ficará com peso menor. Não, o peso não vai ser alterado. Certo? Não vai ser alterado. O peso é massa vezes gravidade, não importa o local. Acontece que a força resultante, devido ao empuxo que é para cima, vai ser menor. Força resultante. Letra C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Nós sabemos que empuxo é a densidade do líquido, o volume do corpo vezes a gravidade. Então aqui não é nada a ver com a massa aqui não. Isso é errado. Vamos passar para a letra D. Aqui repete a letra C, vamos para a letra D. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Não, é para cima. Então não vou ler nem o resto. Certo? Letra E. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Correto. Letra E. Certo? Fácil, é só você analisar com calma a questão. Questão 84. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Índice negativo. Só estudamos na prática, nos livros, índices positivos. Aqui não está falando de índices negativos. Denomina-se metamaterial material óptico artificial tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento da onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando um comportamento atípico, ou seja, não é típico, é atípico, desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Então ele está falando de refração. Refração quando passa de um meio para o outro. Vamos lá. Aqui na letra A é errado porque está acontecendo o quê? Reflexão. Aqui é como se fosse reflexão em espelhos planos. Aqui está acontecendo refração, mas a refração aqui é característico. Certo? Uma lente, quando passa pelo vértice, ele vai passar direto. Então é um típico, não é atípico. Isso aqui acontece em muitos materiais. Letra C. Aqui, ó, ele vai passar e vai acontecer uma refração. Mas essa refração aqui, aconteceu um desvio, ó. Nós sabemos que o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de refração. Então aqui é comum. Isso aqui é o que acontece na prática. Certo? A lei de Snell-Descartes. N1, índice de refração vezes o seno do ângulo 1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Então isso aqui acontece. Na letra D. Entrar no ângulo de incidência. E tá aqui, a gente pode ver, se a gente fizer aqui um traçozinho aqui.
uma reta normal, ou seja, 90 graus por essa linha, vamos ver que esse índice de ângulo aqui é como se fosse uma reflexão, só não é reflexão porque ele passa para outro meio. Esse aqui não é típico, é atípico. Então, com certeza aqui vai ser a letra D. E na letra A passa e para. Então aqui está errado. A luz aqui ela não pode parar. Então a opção correta aqui vai ser a letra D. Então aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham ao conteúdo, vocês podem mandar aqui para esse meu e-mail, certo? Estou aqui para tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado de nossa videoaula. Dúvidas, por favor, críticas, sugestões, mandem para esse e-mail. Estou aqui para responder algumas questões também de outros vestibulares, tá bom? Um abraço e até mais.